Deus, com o coração contrito, acreditando que o Senhor pode, Pai querido, nos levar a ter um entendimento, pode nos levar, Pai querido, a grandes revelações. Nessa noite, o Senhor desperta, Pai querido, os fracos, os cansados, abatidos, os que dormem, Pai querido, espiritualmente. Porque, Pai querido, nós queremos nos levantar como os guerreiros, como soldados, como valentes, como pessoas, Pai querido, que está se preparando para a batalha. A nossa luta não é contra a carne e nem tampouco contra o sangue, mas é contra aquele que domina, Senhor, nas áreas espirituais da maldade. É contra ele que nós queremos, Pai querido, nos fortalecer para vencer, Pai querido, as lutas, as dificuldades, Pai querido. E quando o Senhor, Pai querido, não, Pai querido, nos der a vitória, mas nos dê capacidade de passar, Pai querido, pelo deserto, mas confiando que o Senhor é que nos leva em segurança. Por isso, toma essa igreja em tuas mãos. Toma, Pai querido, os desertos, Pai querido, que muitas vezes os teus filhos têm passado nesta terra. Meu Deus, estamos nos desertos, Pai querido, aonde, Pai querido, as lutas, as dificuldades parece ser maior do que o Deus ao qual tem nos chamado. Mas, Pai querido, quando recebemos de Ti entendimento, recebemos de Ti sabedoria e compreendemos, Pai querido, que não existe um Deus maior do que o nosso Deus. E é nessa confiança que os Teus filhos se reúnem nesse lugar. É nessa confiança que nós nos levantamos nesse lugar, Senhor. Porque, Pai querido, como diz a Tua palavra, mesmo que a mãe que amamenta o filho poderá esquecer dele, todavia, o Senhor não se esquecerá de nós. Meu Deus, obrigado porque o Senhor não tem esquecido de nós. Obrigado porque o Senhor não tem se esquecido das suas promessas, para que todos que a Ti têm se achegado, o Senhor também se achegará a nós. Meu Deus, eu quero me achegar, Pai querido, à Tua presença. Meu Deus, eu quero, Pai querido, simplesmente me consagrar, Pai querido, à Tua presença nesse momento, ao qual nós separamos, Pai querido, para prestar um culto, Pai querido, um culto racional, um culto, Pai querido, de adoração, um culto, Pai querido, de cura, um culto, Pai querido, de libertação, um culto, Pai querido, aonde nós nos levantamos, Pai querido, a orar, clamar, suplicar, Pai querido, entendendo que o Senhor é o único que pode nos ajudar, que o Senhor é o único que pode, Pai querido, mudar, Pai querido, o quadro, a história da família, Pai querido. Meu Deus, pode mudar, Pai querido, as nossas atitudes, o nosso viver, Pai querido. Meu Deus, eu sei, Pai querido, que o Senhor tudo vê, tudo contempla, e eu sei que o Senhor está contemplando nesta hora, esse momento ao qual, Pai querido, nós, nesta casa, neste lugar, Pai querido, chamado, Pai querido, Japão, nessa cidade chamada Hamamatsu, nesse bairro chamado Takaoka Nishi, Pai querido, Tu bem sabes que nós marcamos o encontro contigo, e o Senhor foi o primeiro a chegar. O Senhor é o primeiro, Pai querido, a estar no lugar do encontro. Muitas vezes, Senhor, falhamos, Pai querido, porque marcamos o encontro, mas no meio do caminho, Pai querido, se desviar dos pés daqueles que Te buscam. Meu Deus, mas nessa noite, aqueles que se achegarem nesse lugar, é porque os seus pés continuaram firmes a caminhar naquele que é o único caminho,
que nos levará mais perto de Ti. Nas pisaduras de Jesus, o nosso autor e consumador, aquele que nos deu o direito a adquirir a fé, Pai querido, não no que vemos, mas no que cremos, Pai querido, que vale a pena, Pai querido, largar tudo, escolher o melhor, Pai querido, que é de estar na Tua presença. Meu Deus, muitos, Pai querido, são da aflição do justo, mas graças ao Senhor, tem nos livrado de todas elas. E eu creio que o Senhor tem livrado a Tua igreja, Pai querido. Creio que o Senhor tem livrado os Seus filhos que se reunirão nessa noite, nesse lugar. Muitos, Pai querido, gostariam de estar aqui, mas não podem. Muitos, Pai querido, que podem, não gostariam de estar. Meu Deus, aqueles que querem, mas não podem, que o Senhor dê condições para que eles possam, Pai querido, estar nesse lugar. Aqueles que podem, Pai querido, e não desejam estar, Pai querido, dê-lhe entendimento, Pai querido, que nenhum sacrifício feito na Tua presença será em vão, Pai querido, porque todas as vias, Pai querido, nos levará a buscar o Senhor em primeiro lugar. Por isso, Pai querido, como o Senhor não faz acepção, Pai querido, de pessoas e nem de filhos, Pai querido, mas o Senhor tem olhado aqueles que têm Te honrado. Meu Deus, ajude-nos, Senhor, a Te honrar. Ajude esta igreja a Te honrar. Ajude, Pai querido, cada membro congregado, Pai querido, os visitantes que, Pai querido, surgem no meio do caminho, Pai querido, a ter, Pai querido, responsabilidade, Pai querido, de dignidade, de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Meu Deus, eu creio que o Senhor pode buscar, Pai querido, porque o Senhor diz na Tua palavra que tem buscado os verdadeiros adoradores. Meu Deus, me encontre nessa noite. Me encontre, Senhor. Encontre os meus irmãos nessa noite. Encontre aqueles, Pai querido, que estarão nos acompanhando pelo canal da internet. Encontre aqueles, Pai querido, que estão, Pai querido, em outras igrejas te cultuando nesse momento, porque eu sei que sim estão. Encontre, Pai querido, os Seus filhos. Encontre os verdadeiros adoradores. Porque, Pai querido, no chamado, vem muitos, mas o Senhor mesmo deixou, Pai querido, escrito que poucos seriam os escolhidos. Eu quero ser encontrado. Teus filhos querem ser encontrados, creio eu, Pai querido. Meu Deus, encontre esta igreja, Pai querido, chamada Igreja Batista Pentecostal. E Deus, encontre esse povo, Senhor. Dê-lhe sabedoria, dê-lhe entendimento, para que verdadeiramente, Senhor, haja um coração, Pai querido, disposto a ser grato por tão grandes benefícios que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, receba esse culto em Tuas mãos. Receba, Pai querido, os louvores. Receba a palavra revelada, Senhor. Porque eu creio que o Senhor nos revelará, Pai querido, o profundo da Tua verdade, para que juntos nós possamos sair daqui saciado. Sair daqui, Pai querido, não da forma que entramos, mas sair daqui, Pai querido, melhor. Sair daqui confiante. Sair daqui, Pai querido, restaurado. Sair desse lugar, Pai querido, sabendo que haverá uma luta lá fora. Mas sair daqui, Pai querido, que o Senhor nos deu, Pai querido, autoridade. Que o Senhor nos deu, Pai querido, poder. Que o Senhor nos deu, Pai querido, a legalidade no Teu nome, Pai querido, para expulsar demônios e curar os enfermos, Pai querido. E aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós tomaremos por herança, Pai querido, porque... Glória a Deus, irmãos, estamos na casa do Senhor, amém? Eu e você temos todos os motivos para se alegrar na presença de Deus, amém? Irmãos, eu sei que seu dia, o começo da tua semana possa talvez nem ter sido muito bom, muitas lutas e muitas dificuldades, mas eu quero dizer para você uma coisa: se você chegou até aqui, é porque Deus, Ele olhou para você e para mim e disse assim: ainda não completei a boa obra que eu comecei no meu filho.
Então Deus, quando Ele chama, Ele vai completar a boa obra que Ele começou na tua vida. Amém? Amém, irmãos? Gostaria de estar lendo, irmãos, eu sempre li o livro de Salmo, mas nessa noite eu quero ler o livro de Provérbios e o capítulo de número 7. Provérbios 7. Amém? Provérbios capítulo 7. Apenas os 3 versículos primeiro. Aliás, os 4 versículos primeiro. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata aos teus dedos, escreve-a na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor diz que nós somos teus filhos. Espírito Santo, obrigado porque a tua palavra já nos diz para guardar, Pai querido, dentro de nós os teus mandamentos. Obrigado porque tu és bom e és maravilhoso em nos dar a orientação necessária para podermos viver bem na terra dos viventes. Toma o coração, toma a mente, toma a vida dos meus irmãos aqui, Pai querido, nessa noite, e daqueles que nos acompanham pelo canal da internet, e fala com eles em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados irmãos? Enquanto o pessoal do louvor se prepara, eu só quero falar aqui o versículo 1. Versículo 1 diz assim: Filho meu. Graças a Deus que só tem filho do Senhor aqui, amém? Vou repetir, acho que os irmãos não entenderam. Graças a Deus que só tem filho do Senhor aqui, amém? Então, eu e você somos filhos do Pai, eu e você somos filhos do Deus Altíssimo, amém? Então, Ele nos dá aqui um conselho. Todos nós queremos viver bem, amém? Então, nós precisamos simplesmente fazer uma coisa. Nós, como filhos, a única coisa para vivermos bem na terra dos viventes, na terra que nós estamos vivendo, irmãos, é guardar os mandamentos do Senhor. Só isso. E o mandamento do Senhor é tão simples, irmãos, e tão poderoso, que se nós começarmos a praticá-lo, eu tenho certeza de uma coisa: nós vamos viver melhor. Você vai viver melhor. Porque Jesus, ele veio e resumiu os 10 mandamentos, tá? Que são as 613 leis. Ele resumiu em apenas 2 passagens. Amar ao teu Deus acima de todas as coisas. Ama o teu Deus. Viva para o teu Deus. Honre o teu Deus. Glorifique o teu Deus. Pois Ele está no céu. Amém? E Ele diz, se nós fizermos isso, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos olhar a semelhança corrompida, muitas das vezes, do ser humano, porque depois do pecado, a semelhança do homem, primeiro Adão, se corrompeu, mas pela graça e misericórdia do segundo Adão, chamado Jesus, através do Espírito Santo, nós podemos hoje conviver e até andar, irmãos, com pessoas que geram a semelhança de Deus através do Espírito Santo. Então nós vamos compreender como amar o nosso próximo. Amém? Amar, irmão, aquele que não tem a semelhança, mas que ele pode vir a ter o nosso inimigo.
Porque esse é o segundo mandamento que Deus diz para que nós possamos viver bem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? Será que é apenas o povo do seu parentela? Ou seus amigos? Não. Teu próximo são todas as pessoas que se encontram ao seu redor. Agora o teu próximo sou eu, é o teu amigo da esquerda, da direita. O teu próximo é quando você está no trabalho. O teu próximo é quando você está na tua casa. O teu próximo é quando você está andando na rua. Então ele é o teu próximo. Então Jesus diz que nós precisamos amar para que ele também possa ter, irmãos, a mesma semelhança que você tem de filho, que ele possa ter o Espírito de Deus para viver bem. Amém? Eu e você, irmãos, precisamos entender uma coisa, que Deus está ministrando ao teu coração como viver bem. Amém? Guarda os mandamentos do Senhor e viva bem. Ok? Guarda os mandamentos do Senhor. Irmãos estão meio cansados, parece que trabalharam mais do que eu. Bem, cada um tem um serviço mais pesado. Mas, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte. Tem um texto no livro de Isaías, que ele diz assim: o Senhor renovará tuas forças como a águia. Amém? Irmãos, eu não sei se é um problema ou uma dificuldade que eu tenho. Porque toda vez que quando eu entro dentro da igreja, não só nessa igreja, qualquer igreja que eu vou, irmãos, eu chego cansado. Às vezes eu chego até preocupado, mas quando eu boto o pé dentro da igreja, eu sinto algo diferente na minha vida. Irmãos, eu começo a sentir algo diferente, que parece que o cansaço vai embora, as preocupações desaparecem. A única coisa que me interessa é dizer que o meu Deus, Ele é santo, e eu quero dar glória a Ele, eu quero louvá-lo, eu quero exaltá-lo, irmãos. Irmãos, é muito bom te responder-te-ei coisas grandes e inefáveis que tu não conheces. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse foi até o tema que nós usamos na vigília, no ano passado. O qual nós vamos estar aí nos programando para fazer uma outra vigília novamente. As irmãos já estão, fiquem atentos que nós vamos estar marcando o dia, fazer um vigilhão, porque nós precisamos estar, irmãos, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Amém? Irmãos, eu lhe convido a fazer a leitura da Santa Palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 55, e nós vamos estar lendo alguns versículos, e eu gostaria que você detesse bem a sua atenção. Irmãos, eu não tenho o hábito de ler muitos versículos, mas nessa noite eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 7, no versículo número 8, amém? Do 1 ao 8, e que você detenha a sua atenção, porque a palavra de Deus, ela, quando é mencionada, ela já tem um propósito específico a ser alcançado, e esse propósito é a tua alma, esse propósito é a tua vida, esse propósito é o teu ser. Amém, igreja? Amém. Diz assim: os jovens também que estão sem a Bíblia, por favor, cheguem-se uma Bíblia perto deles, para que eles possam acompanhar também a leitura. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus dá entendimento, a palavra de Deus dá sabedoria. Ok? Então, aquele que está sem o exemplar da Bíblia, você que está com um, possa se aproximar daquele que não tem, para que ele possa participar, ou até mesmo ler aqui na frente. O irmão fez assim, está aqui na frente. Então, vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? Satisfazei? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclina os seus ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque
convosco farei um concerto perpétuo, dando a vós o firme benefício de Davi. Eis que eu dei como testemunho os povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que me chamará a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho ímpio, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Espírito Santo, obrigado, porque Tu és bom. Nesse momento eu quero, Pai querido, ser o canal. Eu quero, Pai querido, nesse momento pedir ao Senhor que use a boca do pregador, Pai querido, para que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz. Porque a Tua palavra, ela é rema, Tua palavra é transformatória. E o Teu povo que está aqui reunido, é aquele que nos assiste, Pai querido, eles precisam ouvir e entender com sabedoria, Pai querido, o destino para o qual essa palavra foi lida, para que seja alcançada a alma, Pai querido, dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão em casa, Pai querido, para que eles possam, Pai querido, receber de Ti um benefício maior de se tornar feliz. Por isso, Pai querido, faz o que lhe apraz através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, eu quero aqui frisar o versículo de número 3. Nós vamos trabalhar com todos os versículos, mas eu queria frisar aqui: inclina os ouvidos e vinde a mim, e vossa alma viverá, porque farei um concerto perpétuo com vós, as firmes beneficências de Davi. Irmãos, está dizendo aqui, inclina os vossos ouvidos. Irmãos, livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, a palavra de Jesus, ela é bem clara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Meu amado e minha amada, quantas das vezes você está passando por momentos difíceis na tua vida? Todos nós estamos propensos a essas dificuldades da adversidade, mas eu quero dizer para você nessa noite, que você está no lugar certo. Você veio ao lugar certo, porque você veio ao Senhor, você veio buscar ao Senhor, você veio receber uma palavra, e essa palavra, meu amado e minha amada, como diz o próprio profeta Isaías, ela já tem um destino para o qual está sendo enviada. Ela está sendo enviada para o seu coração, para a sua alma, receber entendimento, para que você possa ver aquilo que os seus olhos não estão vendo, e ouvir aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, porque o seu coração deve estar amando ao Senhor em primeiro lugar. Porque enquanto nós estivermos assim, eu tenho certeza de uma coisa: toda palavra lançada à tua alma, o teu coração, ela vai produzir em você a promessa que Jesus fez à mulher samaritana. Porque, irmãos, no livro de João, capítulo 7, Jesus diz que do seu interior, do meu interior, do nosso interior, fluiria um rio. Irmãos, algo interessante, desperte bem a sua atenção para isso. Porque Jesus, ele fala que do seu interior fluiria um rio de águas vivas. Meu amado e minha amada, eu quero lhe dizer o seguinte: desperte sua atenção para entender o que Jesus está falando com você. Nós vamos passar, irmãos, pelas terras secas de rios que já foi transbordante. Mas, por que o rio secou? Irmãos,
O rio seca quando muda o curso do rio. Há muitas pessoas que elas estão mudando, irmãos, o curso da tua vida, os propósitos para o qual Deus permite viver até agora. E é por isso que estão secando. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O rio, meu amado e minha amada, ele nunca seca, mesmo quando alguém tenta tampá-lo, porque a sua mina, a sua fonte, ela continuará jorrando, ela vai mudar o curso, ela vai sair em outro lugar, ela vai mudar o destino, mas a fonte ali no princípio, ela continua ainda borbulhando. É por isso que quando tampava o poço de Jacó, vinha os medianitas, tampava o poço de Jacó, Jacó abria outro poço. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, desperte sua atenção para isso, não deixe o rio secar, e se porventura ele mudou de curso, faça o rio encher. Sabe o que eu quero dizer? Deixe fluir Jesus Cristo na tua vida, porque quando Cristo está fluindo na tua vida, irmãos, é diferente. Irmãos, você sente prazer, você sente necessidade de estar, irmão, borbulhando, aquela vontade de fazer com que a água venha ao sedento. Só que o primeiro sedento é eu e você, amém? Irmãos, nós temos que beber da fonte, e a fonte é Jesus. E é por isso que muitas pessoas, elas estão vivendo, irmãos, sem um propósito de vida, estão vivendo sem um propósito de destino, estão achando simplesmente que estão vivendo por viver. Mas eu quero dizer para você, Jesus, irmãos, ele está dizendo aqui, tá? Que ele veio fazer um concerto perpétuo. Com quem? Com quem que Jesus veio fazer um concerto? Meu amado e minha amada, sabe o que é esses versos que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler aqui nos versos seguintes, que diz que eram com um povo, uma geração, uma nação que não conhecia o Deus de Israel. E sabe quem é esse povo? É eu e você, porque nós somos gentil. Então nós, irmãos, fomos chamados a conhecer o Senhor. Irmãos, mas como conhecer o Senhor? É simples conhecer o Senhor. Mas muitas pessoas, irmãos, eu acho interessante que nós, eu vou generalizar, evangélicos, né, que usamos o título de evangélicos, né, de evangelho, de cristão, ou de crente, ou de discípulo, queremos conhecer o Senhor, queremos estar perto do Senhor, mas se nós olharmos que como uma geração que foi chamada a conhecer o Senhor, nós precisamos ter uma responsabilidade de entender o chamado. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 4, você vai observar que Tiago, ele diz assim, ó, limpai as mãos, vós pecadores. Irmãos, primeira coisa é limpar as mãos. A segunda coisa que ele diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus. Depois ele diz, resista ao diabo. Irmãos, aí ele diz assim, se achegue agora a Deus. Irmãos, são princípios que são quebrados na vida das pessoas e que elas querem que sejam transbordantes, irmãos. Elas, primeiro, não querem se limpar, porque se está fluindo um rio, irmãos, água limpa, ela te limpa, amém? Água suja te suja. Eu nunca vi ninguém querer tomar banho no rio de sujo. Todo mundo quer tomar banho no rio limpo, amém? E nós temos o melhor rio, nós temos a água mais limpa, porque no livro de Apocalipse diz, irmãos, que a água ela é tão clara como cristal, que flui do rio do Senhor, e nós temos direito a esse acesso, mas as pessoas preferem trocar a água limpa pela água suja. Irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa que aconteceu comigo, lá no Rio de Janeiro, lá na Candelária, no centro do Rio, tremendo verão, sol quente, eu estava com muita sede, e lá tem os garotos que vendem água. Vai água aí, moço, olha a água,
E eu, com muita sede, olhei e falei, me dá uma água aí. Irmãos, eu comprei a água, ela vinha com rótulo, estava com tampa. Então, meu pensamento era o quê? Aquela água, ela veio de uma fonte limpa. Presta atenção que Deus está revelando contigo, a revelação de Deus para você, hein? Revelação de Deus para você. Eu comprei esta água e comecei a beber. Senti a água um pouquinho, um gosto estranho, mas eu estava com sede, então eu bebi. Irmãos, porém mais tarde, eu estava dentro de um ônibus, eu comecei andando no ônibus e o ônibus parou. E parou, irmãos, perto de uma torneira, aonde via os garotos. Estavam os garotos, e o que eles estavam fazendo? Enchendo as garrafinhas de água e tampando. Irmãos, eu deduzi o seguinte, que eu acabei de comprar uma água que poderia ser limpa da fonte, mas a fonte não era verdadeira. A fonte não era original. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Você quer Jesus? Busque na fonte original, porque senão você pode estar comprando água estragada, água, irmãos, falsificada. Busque a Jesus enquanto você pode achar. Irmãos, nós não podemos, porque estamos com sede, beber qualquer tipo de água. Você com sede, você vai beber qualquer tipo de água. Sabe o que eu quero dizer? O mundo está lhe oferecendo qualquer tipo de água para satisfazer a tua vida. Mas só Jesus pode te dar água pura. Só Jesus pode te dar água, irmãos, que quando você bebe, ela te traz dentro de você. Não é externa, é dentro de você, irmãos. Não é aquele calafrio. Ai, que frio. Ai, arrepio. Ai, estou sentindo Jesus. Ai, e depois passa um tempo, acabou. Irmãos, flui. É aquela vontade de você estar buscando a Deus. A irmã disse aqui uma frase que ela, eu não sei se ela usou a minha, mas eu quero viver o sobrenatural. Irmãos, eu sonho com o sobrenatural de Deus. Eu sonho com isso. Você tem que sonhar o sobrenatural de Deus. Você tem que procurar ter os pensamentos de Deus. Para quê? Irmãos, se Tiago está dizendo, limpa as mãos, se sujeita ao Senhor. Irmãos, eu fiz uma pergunta a um irmão que trabalha comigo. E eu falei com ele assim, é difícil de você ser obediente, né? Ele falou assim, é difícil de qualquer uma pessoa ser obediente. E é verdade, irmãos. É difícil das pessoas se sujeitar uma a outra. Você sabe por quê? Porque Deus, irmãos, quando Ele entregou domínio ao homem, Ele diz para dominar os animais, não dominar o outro homem. Então aqui nós precisamos ter a mesma ideia de se sujeitar ao único Deus, ao único Senhor. Enquanto nós estamos sujeitando ao único Senhor, irmãos, nós estaremos andando numa fila indiana. É um atrás do outro. Porque temos o mesmo propósito. Irmãos, aquele que sai fora, ele deixa de obedecer, ele não quer se sujeitar. Então, Tiago está dizendo, sujeitai-vos a Deus. Irmãos, para você se sujeitar a Deus, primeira coisa que você vai ter que entender, que Deus, Jesus, Ele se sujeitou a Pilatos, a um homem que tinha autoridade. E quando Ele falou, eu tenho autoridade para te soltar e para te libertar, para te matar, Ele fala assim, você não tem nada. Você não tem autoridade nenhuma. Porque a autoridade que você tem foi meu Pai que te deu. Mas eu vou me sujeitar a ti, foi por isso que eu vim. Então, irmãos, Jesus veio fazer o quê? O conserto. O que precisa consertar? Aquilo que está estragado. Amém? Você e eu precisamos consertar a nossa vida todos os dias. Eu e você, essa humanidade, o que está em casa também. Irmãos, não tem ser humano que acabou, minha filha vai ganhar um neném. Já vai nascer, irmãos, precisando consertar a tua vida. Como que já vai nascer precisando consertar? Porque, irmãos, nós viemos de uma descendência do pecado, mas pela misericórdia de Deus, nós fomos chamados a uma geração a buscar ao Senhor. Amém? Então nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor. Isaías, ele diz aqui uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Irmãos, vamos parar um pouquinho
E vamos meditar na parábola que Jesus fala da dracma perdida. Quando Jesus fala da dracma perdida, ele diz que havia uma mulher que recebeu 10 dracmas e perdeu uma dracma. A dracma, irmãos, segundo a tradição judaica, representa um casamento. 10 dracmas representa um casamento. Tá? Guarde isso. A 10 dracmas representa um casamento. E aquela mulher, ela procurava a dracma perdida com diligência. Quer dizer, ela tinha pressa em procurar e tinha urgência em procurar, e era para ela muito importante procurar a dracma perdida. Mas só que havia um detalhe: ela perdeu dentro da casa dela. Irmãos, quantas das vezes as pessoas estão perdidas na casa do Senhor? Quantas vezes as pessoas, elas estão buscando, irmãos, aquilo que está patente, a verdade da sua vida. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos entender que Deus está nos dando um caminho, está nos dando uma direção, está nos dando uma orientação para que nós possamos, irmãos, resistir ao diabo, que é o pai da mentira. Então, irmãos, essa mulher, ela faz o quê? Uma coisa interessante, e eu quero que os irmãos guardem isso no coração, na alma, na mente. Detenha sua atenção para essas palavras. Porque a mulher chamou as amigas para procurar também. Agora, ela encontra e ela chama as amigas também para fazer o quê? Uma festa. Porque ela se alegrou porque encontrou a dracma perdida. Bom, isso era para dar um glória a Deus, um aleluia, hein? Porque eu e você estamos procurando a dracma perdida. E eu quero dizer para você o seguinte: você está no lugar certo, porque nós vamos encontrar, amém? E quando nós encontrarmos, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: nós vamos ficar prontos para encontrar com o noivo. Por quê? Quando acha-se a dracma perdida, faz o colar de 10 dracmas, significa que você aceita o casamento com o noivo. Então você está pronto para casar com o noivo. E quem é o noivo? É Jesus, irmãos. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Eu e você precisamos ficar atento para isso, irmãos. E nós estamos ficando desapercebidos. Estamos buscando as coisas, irmãos, desse mundo, e esquecendo o mais importante. É por isso que Isaías, ele nos orienta. Ele fala bem claro: por que gastai o seu dinheiro naquilo que não é pão? Irmãos, Jesus sobe ao deserto. Primeira tentação de Jesus era o que, irmãos? Qual foi a primeira tentação de Jesus, igreja? No deserto. Qual foi a primeira tentação? Está aí com fome? Transforma esta pedra em pão. Qual foi a resposta de Jesus, igreja? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que eu estou falando, essa palavra é alimento para a tua vida. Essa palavra é alimento para a tua alma. Essa palavra é alimento que te sustenta. Eu quero dizer para você o seguinte: irmãos, nós ficamos muito preocupados, sabe com o quê? Com aquilo que perece, com aquilo que vai terminar. Nós ficamos preocupados, irmãos, até como nós estamos nos vestindo. Irmãos, eu já passei por isso. Eu quero abrir um parênteses aqui. Irmãos, era para mim estar aqui, ó, preocupadíssimo. No final do culto vocês vão entender. Era para mim estar preocupado, irmão, eu estou descansando. E Deus diz que nem só do pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que procede da boca do Senhor. Irmãos, se é Deus que está falando, eu vou me alimentar da palavra, porque eu sei que tudo nessa vida vai passar. E é por isso que o meu objetivo, o seu objetivo tem que ser buscar o Senhor em primeiro lugar. Se nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra, então nós precisamos aprender a buscar o Senhor. Porque nós ficamos preocupados com a nossa vida, ficamos preocupados com a nossa saúde, ficamos preocupados com o que comer, com o que beber, com o que se vestir, ficamos preocupados em ter e possuir aquilo que nunca nós teremos,
Porque eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Tem jeito, né? Eu gosto de abrir parênteses, tem jeito. Irmãos, vocês lembram daquela passagem que Jesus foi questionado pelo jovem rico, o qual ele diz assim: Senhor, como que eu faço para me herdar o reino de Deus? Jesus, irmãos, preste bem atenção. Jesus disse para ele assim: guarda os mandamentos. Honra teu pai, tua mãe, honra teu Deus acima de todas as coisas. Tudo isso eu tenho feito. Aí, olha que coisa interessante. Jesus diz para ele bem assim: vai e vende tudo o que tu tens e dê ao pobre. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Alguém aqui é dono de alguma coisa? Alguém aqui é dono de alguém aqui é dono de carro? Alguém aqui é dono de roupa? As roupas que vocês estão vestindo é de vocês? É? É? Porque se você for dono de alguma coisa que você tem, significa que você não entregou nada ainda ao Senhor. Se você é dono de alguma coisa, irmãos, eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Entreguei tudo para o Senhor. Ele deixa usufruir. Até essa roupa aqui é do Senhor. Ele deixa usufruir. Porque o Senhor é dono de tudo. Mas nós, sabe o que aconteceu com o jovem? Ele não entregou para o Senhor. Ele ficou para ele. Então tudo é do Senhor, irmãos. Tudo que você tem é do Senhor. Ele dá e tira. Ele é o dono da vida e o dono da morte. A Ele está a chave. E eu quero aqui, irmãos, falar algo que aconteceu. Uma historinha. Tá? É uma história. Havia uma cidade aonde é igual na favela do Rio de Janeiro lá. Tá, irmãos? Tudo bequinho. Beco. Tá? E o que aconteceu? Tinha uma igrejinha em frente a um bar, numa ruazinha, bem curta. Só que quando havia culto, o bar estava funcionando. O pastor pregava e as pessoas que estavam no bar escutavam o pastor pregando. E as pessoas que estavam no bar, gritando, fazendo ruaça, o pessoal da igreja também ouvia. Então, um ouvia o outro. E todas as vezes, para o pastor pregar era uma dificuldade. E principalmente tinha 4 jovens, 4 homens, que bebia lá e às vezes o pastor falava alguma coisa, eles gritavam de lá: não é assim não, mentira. Todas as vezes o pastor pregando: não é assim não. Aí alguns deles falavam: amém, mas caçoando. Irmãos, uma certa vez, o que aconteceu? O pastor estava pregando, no meio do culto, ele saiu e foi até o bar. E chegou para um dos 4 jovens e disse assim: o Espírito de Deus mandou eu vir aqui até você, porque um dos 4, acho que ele era o líder dos 4 lá, o mais assanhado, né? O mais avançado, o mais barulhento, né? Então ele falou: o Senhor mandou eu vir aqui para dizer para você se arrepender, para você buscar o Senhor, para você, essa é a única oportunidade que você vai ter. Ele falava: não, deixa quando eu ficar velho e careca como o Senhor, eu vou buscar a Deus. Olha, o Senhor está mandando lhe dizer: busque Ele hoje, porque você é jovem, mas amanhã pertence ao Senhor, a tua vida está na mão do Senhor. Ele: não, eu tenho muito ainda, deixa eu beber aqui a minha cachaça, deixa eu beber aqui a minha cerveja, e a gente não vai te incomodar mais. O pastor falou para ele assim: olha, é a última vez que eu te falo. O Senhor mandou eu vim aqui te falar. Hoje é o dia de você buscar o Senhor, porque amanhã pertence a Deus. Ele: não, vai, o senhor já está careca, já está velho. O pastor falou: então tá bom. E virou as costas e voltou para o culto. E continuou pregando. E pregando. Daqui a pouco começou um barulho. E daqui a pouco começou a cadeira a voar. Daqui a pouco começou uma pancadaria.
os 4 amigos que estavam bebendo começaram a brigar. E briga para lá, briga para cá, briga para lá. Um dos amigos saca de uma faca e dá 3 facadas num dos jovens. Quem era o jovem que tomou a facada? Irmãos, o pastor foi lá correndo para ver o que estava acontecendo. Os 2 jovens fugiram. O que deu a facada também fugiu. E quando ele chegou lá, encontrou o jovem que ele tinha falado. Só que o jovem não teve tempo de ficar careca. Não teve tempo de ficar velho. Assim pode ser a tua vida e a minha também. Então decida buscar o Senhor hoje. Decida buscar o Senhor amanhã. Decida buscar o Senhor enquanto você respira. Decida. Esta é uma questão de decisão ímpar. Não é uma questão de decisão dupla. Eu vou buscar se der, eu vou buscar quando puder. Não. Decida buscar o Senhor em todo o tempo da tua existência. Irmãos, guarde isso. Porque se a Bíblia está dizendo aqui, para mim buscar o Senhor enquanto se pode achar, irmãos, tem alegria. Porque o salmista ele diz assim, me alegrei. Eu não entendo. Eu até quero compreender, mas eu não entendo. Porque algumas pessoas acham desculpa para onde não há desculpa. Não buscar a Deus. Irmãos, problemas e dificuldade, toda a raça humana passa. Você não buscar a Deus por uma situação, mas deixar de buscar a Deus, irmãos, por simplesmente achar que não é tempo. Busque o Senhor hoje. Essa igreja está buscando o Senhor, amém? Porque você tem que buscar o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui no coletivo. Eu busco, você busca. Nós buscamos. Amém? Porque estamos indo no mesmo caminho. Você está no mesmo caminho, eu estou no mesmo caminho. Então nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos chegar mais perto dEle. Irmãos, outra coisa, que quando você se sujeita a Deus, você entrega tudo para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Entrega o que você tem para Ele. Deixa Deus cuidar. Mas não tenha reserva. O problema da sociedade é que é ter reserva. O problema é quando você tem a sua reserva, irmãos. Lembra-se de Jó. Jó, ele, no mais ardil das suas orações, ele diz assim, aquilo que eu mais me temia, foi o que me sobreveio. Esta é a oração que Jó fez. O que eu mais temia, é o que me sobreveio. Sabe que o temor não pertence a Deus. O medo, aliás, não pertence a Deus. O medo não pertence a Deus. Porque no Senhor, você tem coragem. Amém? No Senhor, por que você tem coragem? Porque você sabe que Deus revelará os seus pensamentos para você. Então, irmãos, por isso que Isaías ele diz assim, sabe o que acontece? Que há uma questão das pessoas estarem mudando o seu curso do rio e ficando um seco no meio do caminho. Irmãos, é porque estão ouvindo conselhos de ímpio. Estão ouvindo conselho de escarnecedores. Estão ouvindo conselho de pecadores, irmãos. O único conselho que você deve ouvir é do Senhor e da palavra. Ouça o conselho do Senhor e da palavra. E eu quero dar um conselho para você. Busque o Senhor, porque a palavra está dizendo aqui, olha, não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, e nem ouça o conselho dos ímpios, Salmo 1, mas antes tenha prazer na lei do Senhor, e nessa lei você medita, só de dia, amém? Não, medita de dia, medita de noite, para quê? Para que você seja como uma árvore. Esta árvore está plantada junto ao ribeiro, quer dizer, ao rio, irmãos, que ela dará o seu fruto na estação certa. Salmo 139, há tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo, irmãos, de falar e tempo de se calar.
Então há tempo para todas as coisas. Mas você deve ficar aonde? Plantado. Para que o fruto nasça. Tem que surgir fruto. Tem que surgir o fruto na sua vida. Mas a dificuldade é, as pessoas, elas ouvem o conselho dos ímpios, então muda o caminho. Aí começa a secar. O problema, irmãos, é quando o rio que Deus já colocou dentro de você, amém? A igreja não entendeu. O rio que Deus colocou dentro de você. Irmãos, Deus colocou um rio dentro de mim. Todas as vezes que o meu rio parece que ele vai mudar o curso, está secando, irmãos, ele explode em outro lugar. Pô! A água jorra e aí forma outro rio. Irmãos, todas as vezes que o diabo, que é assim que o diabo trabalha, o diabo tenta tampar o rio, ele coloca a barreira para mudar o curso, para tirar a água limpa, irmãos, começa a sujar. Ah, irmãos, tem jeito não, porque a fonte do Senhor é muito mais forte. Irmãos, pode tampar uma fonte aqui, que ela vai jorrar ali. Assim tem que ser a tua vida. E é por isso que eu ainda estou de pé, irmãos. Com todas as dificuldades, é por isso que eu ainda estou de pé. Porque o rio que o Senhor colocou dentro de mim, colocou dentro de você, ele não para. Não para, tem que estar borbulhando, irmão. Tem que estar borbulhando sempre. A dificuldade vai vir, os problemas vão vir. Mas se porventura tampar o teu poço, você faça como Jacó, abra outro poço, porque vai jorrar água. Tente mais uma vez, busque mais uma vez, tente um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais, ore um pouquinho mais, jejue um pouquinho mais, irmãos, porque é tempo. Eu lembro do pastor Luiz Henrique, ou Henrique Luiz, acho que é Luiz Antônio, o que morreu do acidente. Ele esteve aqui no Japão. Irmãos, eu acho interessante que ele esteve aqui no Japão, de volta ao Brasil ele teve uma visão. Nessa visão, o Espírito do Senhor falava para ele assim: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, busque um pouco mais. Ele teve uma visão de vários corpos envolvidos em um saco preto. Irmãos, ele estava dentro do avião da TAM que explodiu. E como que foi retirado os corpos de dentro do avião da TAM? Envolvido em um saco preto. Irmãos, Deus está te avisando. Busque mais. Ore mais. Jejue mais. Busque mais o Senhor. Nós precisamos buscar, irmãos. Mas para buscar o Senhor, nós precisamos entender uma coisa. Eu quero terminar aqui. Quem é que conhece os pensamentos de Deus aqui? Levanta a mão. Os dois irmãos, eles ficaram assim, levantam. Os irmãos não conhecem o pensamento de Deus, não? Eu vou revelar os pensamentos de Deus para vocês. Está dizendo aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E Deus diz qual é o caminho dele. Jesus. Jesus é o caminho. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém vai ao Pai. Vem ela olhar ali, eu vou até falar, tá gravando, tá? Minha filha, ela chegou para mim: pai, não é ninguém vai não, é ninguém vem. Ninguém vem se eu fosse Jesus, mas eu não sou Jesus. Então às vezes a gente recebe algum ensino e não paramos para meditar no ensino que recebemos. Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por ele. Eu digo: ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Só Jesus pode dizer: ninguém vem por ele. Ninguém vai ao Pai por Jesus. Ok? Amém, igreja? Cadê ela? Até entrou, né? Então, meu amado e minha amada, Deus está dando os pensamentos dele para você. Amém? Retém os pensamentos de Deus, então você vai viver melhor. Descubra os pensamentos de Deus. Qual é o pensamento de Deus? Obedeça os seus mandamentos. Ande nos caminhos dele. Busque ele em primeiro lugar. Viva no reino dele em primeiro lugar. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Buscai o primeiro reino de Deus, sua justiça, demais coisas serão vos acrescentadas. Esses são os pensamentos de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Bem-aventurado aqueles que têm misericórdia, porque alcançarão toda a terra. Está dizendo aqui um povo que vai buscar a Deus, irmãos. Amém? Então Deus revelou os pensamentos dele para você. Você daqui e você de casa. Eu quero dizer uma coisa. É tempo oportuno de buscar o Senhor e de ser feliz. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé, porque o Senhor tem te dado uma oportunidade. Amém? Deus te mostrou o caminho e Ele diz para você não deixar de buscar o Senhor enquanto você viver. O saudoso Salomão escreveu o livro de Eclesiastes e ele termina o capítulo 12 dizendo assim: enquanto eu e você estivermos vivos, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, faça de tudo como foi pregado no sábado, faça loucura, que esse é o poder de Deus que manifesta, que as pessoas não vão entender. Para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que fazer algo que você nunca fez para Deus. Irmãos, e Deus, eu tenho vivido os sonhos, e às vezes eu fico ali olhando ali, o William está lá, às vezes o William me pega, eu fico assim, ó, irmãos, olhando, templo novo, aí eu fico projetando, eu fico pensando, meu Deus, eu falo, meu Deus, eu fico imaginando as pessoas se convertendo, fico imaginando o que vai fazer, o que não vai fazer. Aí eu falo, Deus, o Senhor vai deixar eu fazer? Porque enquanto eu tiver fôlego, eu vou fazer o máximo que eu puder para honrar a Deus. Porque depois que descermos a sepultura, ninguém mais glorifica o Senhor. Ninguém. Então faça o que você tem que fazer em vida. Porque em morte, ninguém faz nada. Amém? Irmãos, vamos estar orando pelos irmãos. No nome do Senhor Jesus, eu quero ungir os irmãos, para que os irmãos tenham força, para que os irmãos tenham vontade de buscar o Senhor. Amém? Amém? Irmãos, porque se você buscar o Senhor, diz aqui, você vai resistir ao inimigo, e se resistindo ao inimigo, ele não vai poder te tocar. Porque você está buscando a Deus. Então ele não pode te tocar. Amém? Porque você não é um rio seco. Você é um rio que transborda. Amém? Então é de dentro de você. Irmãos, o rio quando está transbordando, joga tudo que é sujeira para fora. Nada para o rio quando está cheio, e nada para na sua frente. A força da água do Senhor dentro de você, quer dizer, do rio do Senhor que está dentro de você, é que faz, irmãos, com que você vença as dificuldades da sua vida. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, coloca um fundo aí, baixinho. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, está aqui tua filha, Pai querido, abençoa, liberta, cura, Pai querido, restaura a tua vida. Meu Deus, repreenda. Também que é o seu parceiro no Japão, oferece suporte em português. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, toma essa criança em tuas mãos, Pai querido, guarda, livra, Pai que liberta, Pai querido, de toda influência maligna, Pai querido, em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, está aqui tua filha, Pai querido, liberta, cura, Pai querido, restaura, Pai querido, a tua vida, porque ela tem buscado ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai dela. Em nome de Jesus, Pai, eu ordeno agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai dela. Meu Deus, eu lhe peço agora, que pelo poder que há no nome de Jesus, comece a fluir, Pai querido, comece a fluir, Pai querido, de dentro para fora, agora, Senhor. Um rio, Pai querido, para colocar para fora todo o mal. Eu repreendo agora todo espírito maligno. Saia agora.
Sai da vida dela. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Sai da vida dela agora. Sai. 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 Em nome de Jesus. Eu estou te ordenando. Eu estou te ordenando. Você não pode ficar. Eu já falei para você sair. Eu estou ordenando na autoridade. Em nome de Jesus. Quando eu falar, você vai ter que sair. Você não vai poder ficar. Você está sendo queimado agora. Porque no nome de Jesus você tem que obedecer. Sai agora. Agora. Em nome de Jesus. Estou te ordenando. Sai! Sai. Sai dela! Ora, igreja. Ora, igreja. Isso aqui é legião. Em nome de Jesus. Eu estou te ordenando. Larga o corpo dela agora. Larga a boca dela agora. Larga a boca dela agora. Agora. Larga a garganta dela agora. Em nome de Jesus. Larga a garganta dela agora. Em nome de Jesus. Larga a garganta dela agora. Em nome de Jesus. Larga agora. Em nome de Jesus. Larga agora. Sai! Em nome de Jesus. Seja liberta. Em nome de Jesus. Seja liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a vida da tua filha em tuas mãos. Meu Deus, eu repreendo, Pai querido, toda cilada, Pai querido, do diabo contra a tua mente, teu coração e tua alma. Meu Deus, que ela seja, Pai querido, por ti, Pai querido, um rio. Que ela venha fluir, Pai querido, do seu interior, rio de águas vivas. Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus e meu Pai, está aqui o teu filho. Em nome de Jesus. Pai querido, eu repreendo, Pai querido, toda cilada, Pai querido, do diabo contra a vida do teu filho. Meu Deus, toda armadilha preparada, seja quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ele seja, Pai, que ele liberto. Meu Deus, que ele seja restaurado, Pai querido, como de palavra, Pai querido, que o Senhor restaura, Pai querido. Meu Deus, então, que em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo mal, todo espírito, Pai querido, contrário à tua vontade, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo agora, Pai querido, toda influência, Pai querido, maligna, todo espírito, Pai querido, ao contrário à tua vontade, na mente da tua filha, eu repreendo agora, Pai querido, sai agora todo espírito maligno. Meu Deus, restaura, Pai querido, a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aonde houver, Pai querido, Senhor, uma influência, Pai querido, dou ordem para que saia da vida dela, da mente dela, do coração dela agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que ela seja liberta de todo mal, de toda influência maligna, de toda enfermidade também, Pai querido, em nome de Jesus. Que ela seja liberta e que ela comece a fluir, Pai querido, um rio, Pai querido, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, está aqui a tua filha. Meu Deus, eu repreendo, Pai querido, toda artimanha do diabo contra a vida da tua filha. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai libertando, Pai querido, cada vez mais a tua filha. Meu Deus, que ela se limpe, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, para que ela possa fluir, Pai querido, águas limpas do seu interior. Em nome do Senhor Jesus, seja liberta, em nome de Jesus. Meu Deus, está aqui o teu filho. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, vá, Pai querido, trabalhando, Pai querido, no teu coração, na tua alma. Meu Deus, dê entendimento, Pai querido, sabedoria para o teu filho. Fluir, Pai querido, do seu interior, rio de águas vivas. Liberta, Pai querido, toda influência maligna, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus, toma esse jovem em tuas mãos. Toma tua mente, teu coração, tua alma.
Meu Deus, liberta, Pai querido, toda influência maligna em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que ele possa, Pai querido, ser, Pai querido, uma fluente, Pai querido, de águas vivas, Pai querido, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, toma esse jovem em tuas mãos. Meu Deus, toma tua mente, teu coração, tua alma. Vai libertando, Pai querido, em nome de Jesus. Liberta, Pai, que toda influência maligna, em nome do Senhor Jesus, que ele possa, Pai querido, gerar dentro de ti, Pai querido, um rio de águas vivas, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, toma essa criança em tuas mãos, Senhor, guarda, livra, protege de toda influência maligna, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que ele seja um rio, que possa aprender a tua palavra, Pai querido, para fluir quando, Pai querido, for necessário, já, Pai querido, numa idade avançada, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, está aqui o teu filho. Meu Deus, toma ele em tuas mãos, guarda, livra, protege, Pai querido. Pai querido, repreendo agora, Pai querido, com a tua mente. Meu Deus, toda influência maligna, sai agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que seu coração seja guardado, Pai querido. Meu Deus, que ele guarde, Pai querido, tua palavra, Senhor, para que ele possa ouvir o conselho, o bom conselho do Senhor. Meu Deus, toda influência maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus, para que ele possa, Pai querido, ser fluente, Pai querido, de rio de águas vivas do Senhor, em nome de Jesus. Deus, toma essa jovem em tuas mãos, guarda ela, Pai querido, livra ela, Pai querido, de pensamentos malignos. Meu Deus, que ela possa, Pai querido, fluir do seu interior, Pai querido, um rio de águas vivas. Desejo, Pai querido, de servir e honrar o Senhor, Pai querido, ainda na tua juventude, para que quando ela crescer, ela continue aí também servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, está aqui o teu filho. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, Pai querido, o teu filho de toda opressão maligna, Pai querido. Meu Deus, que ele possa, Pai querido, fluir, Pai querido, do seu interior, Pai querido, conhecimento da tua palavra, para que ele possa transbordar, Pai querido, em outras afluentes de rios. Em nome do Senhor Jesus, tome tua palavra, em nome de Jesus. Deus, toma essa criança, guarda, livra, protege toda influência maligna, em nome de Jesus. Amém. Deus, toma essa jovem, Pai querido, livra ela, Pai querido, toda influência maligna. Meu Deus, todos os pensamentos ao contrário seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma essa criança no seu ventre, guarda, Pai querido, de toda influência maligna, Pai querido. Meu Deus, toma ela em tuas mãos, que ela possa, Pai querido, fluir, Pai querido, do seu interior, Pai querido, do rio de águas vivas, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, repreendo todo espírito de enfermidade. Meu Deus, toda influência maligna contra a vida da tua filha seja repreendida agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que ela seja, Pai querido, um afluente, Pai querido, rios da água viva do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, toma teu filho em tuas mãos. Meu Deus, que toda armadilha preparada contra a vida dele seja, Pai querido, desfeita. Meu Deus, que ele, Pai querido, seja, Pai querido, fluente, para fluir, Pai querido, como um rio de águas vivas do seu interior, Pai querido, para transbordar, Pai querido, em outros rios, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor toque no coração dos meus irmãos que estão aqui. Meu Deus, eu creio, Pai querido, que o Senhor já ministrou a palavra. Meu Deus, eu creio, Pai querido, que os teus filhos vão sair daqui transbordando, Pai querido, porque está dentro deles, Pai querido. O Senhor disse, aqueles que se bebem da tua água, eles se tornam um rio vivo, Pai querido. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos, Pai querido, possam, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, fluir em outros rios secos, para que possa também se tornar uma fonte limpa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que os meus irmãos de casa, eles também possam ser abençoados, e que eles possam se tornar esses rios, esse rio que o Senhor diz, que do interior deles, eles possam jorrar em fontes, eles possam jorrar em outros rios que estão secos, fazendo com que venha ser abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus amados irmãos, nós estamos terminando. Um sábado agora, nós